hoje eu estou aqui para compartilhar uma passagem da palavra que o Senhor Jesus, uma experiência com o próprio Cristo, palavras vermelhas da Bíblia. Thompson, a Bíblia Thompson, que é uma Bíblia que eu tenho, que nós temos de estudo, era do G e eu roubei. Faz tempo, antes da gente começar a namorar, ele tem essa Bíblia. E eu me lembro que eu escrevi na Bíblia dele, no primeiro mês de namoro, e eu disse assim nessa Bíblia: eu ainda não sei aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, mas Ele já revelou que é para eu estar do teu lado. E é muito bom saber que isso está sendo cumprido. E nessa Bíblia, todas as palavras de Jesus, elas são escritas em vermelho. É muito legal, eu gosto muito disso, do vermelho, do sangue vertido, do cordeiro. E então eu quero convidar você a se colocar de pé, que nós vamos ler Lucas 7. A partir do versículo 36. Lucas 7, 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia que qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-me, mestre. Certo que credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, e ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquela a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Fecha os teus olhos. Pai querido, revela-te a nós, Senhor, nessa manhã. Revela, Pai, aquilo que o Senhor quer gerar em nós através dessa palavra, dessa passagem, desse acontecimento. Porque sabemos, Deus, que o Teu Espírito tem muito a nos ensinar, muito a nos ministrar através deste evento, Pai, deste momento, Senhor. Abre, Pai, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Abra os nossos entendimentos para que possamos entender, para que possamos sair daqui transformados, para que possamos sair daqui da maneira que o Senhor espera que saiamos, do seu jeito, da tua forma.
conforme a tua expectativa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Existem aqui dois personagens centrais dentro dessa história. O primeiro é o fariseu e a mulher pecadora. O fariseu e uma mulher com muitos pecados. O fariseu, como aprendemos aqui, entendemos e sabemos, eram aqueles mestres da lei, sabidos da palavra. Eles conheciam a palavra, eram conhecidos como doutores da lei. Eles eram conhecidos como homens religiosos. Eles andavam com uma vestimenta onde a sociedade olhava para eles e reconheciam que eles eram homens que conheciam a palavra. Mas este mesmo homem que tinha contato com a palavra, ele convida Jesus para entrar, para ir à tua casa. Mas o coração dele, de maneira muito clara, estava ali, analisando e esperando de alguma forma que Jesus ia revelar para ele que ele não era tão poderoso assim. É muito interessante porque no versículo 39 fala assim: ao ver isto, o fariseu disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então o fariseu convida Jesus. Essa mulher entra na casa dele, tem essa atitude, e o fariseu pensa consigo: se ele fosse de verdade um profeta, ele saberia que ela não poderia o tocar. Mas Jesus vai muito além de ser um profeta. Ele é muito maior do que um profeta. E ele sabia do pensamento do fariseu. Versículo 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-me, mestre. 41, certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e a outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele que mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa e me deste água para os pés. Não me deste águas para os pés, porém ela regou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela entretanto desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Existiu uma cultura quando era convidado uma pessoa de honra para jantar na casa. A cultura da época era lavar os pés daquele convidado. Era receber com ósculo, com um cumprimento. Era ungir aquela pessoa. Existia todo um ritual de honraria para aquele que verdadeiramente era considerado
pelo dono da casa um convidado de honra. E Jesus então olha para ele e fala assim: olha, eu fui convidado por você, mas essa mulher teve uma atitude completamente diferente da sua. E eu vejo que quantas vezes nós convidamos Jesus, mas a gente está à espreita, só observando, e a gente não se dá conta de que Ele está na nossa casa. A gente não se dá conta de que nós convidamos, de que Ele entrou, mas a gente continua ainda observando o que é que Ele vai fazer. E Ele não recebe a honra que lhe é devida. Do outro lado, essa mulher pecadora, a palavra de Deus diz que ela tinha uma má fama, que todos a conheciam por essa má fama. Muitos acreditam que ela era uma prostituta. Mas essa atitude dela entrar na casa de um fariseu, veja bem, desse religioso, uma mulher pecadora, uma mulher que tem uma fama ruim na cidade, ela enfrenta situações e ela revela 4 características aqui de adoração a Jesus, de adoração a esse Senhor. Ela revela um coração contrito, um coração que entende o perdão que foi lhe dado. Quando Jesus fala, olha, quem mais sentiu esse amor? Aquele que foi mais perdoado. Amados, quantos de nós somos enganados? Muitas vezes pelo inimigo, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, achando que os nossos pecados, eles nos afastam do Senhor ao ponto da gente não se aproximar dele para sermos perdoados. E essa palavra nos mostra que essa mulher, a pecadora, ela se arrependeu. E a graça de Jesus se estendeu sobre a vida dela. A misericórdia de Jesus se estendeu sobre a vida dela, porque ela se arrependeu. Não existe um pecado tão grande que o Senhor não possa perdoar. Não existe pecado tão grande que o Senhor não possa perdoar e transformar e mudar a história. Completamente. Porque essa mulher é conhecida como uma adoradora, não mais como uma pecadora. Essa mulher é conhecida como aquela da qual conheceu o amor de Jesus. Ela recebeu o amor de Jesus. Um coração contrito, uma característica. Um coração arrependido. Ela se arrepende. E um coração arrependido, é um coração que dá sinais de arrependimento. É um coração, uma vida arrependida, uma vida que entra, ela tem noção a partir do arrependimento, do mal que ela causou. O quanto ela magoou e chateou o coração de Deus. E ela então tem essa pessoa arrependida, ela muda completamente de direção. Eu fico imaginando essa mulher que poderia, veja bem, me arrependi. Meu Deus, pecadora, com uma má fama na cidade, todo mundo olha com um olho torto para mim, todo mundo fala mal, eu sou defamada porque eu faço coisas erradas realmente.
e eu quero mudar de vida, eu conheci Jesus. Ela poderia dizer assim: olha, eu não sei como vai ser daqui para frente, então eu preciso me planejar. Preciso me planejar, eu preciso ter então aí uma poupança, eu preciso aí me planejar para essa nova vida que eu vou ter. Eu tenho aí, em outras passagens da palavra diz que esse óleo, ele valia 300 denários, equivalente praticamente a um ano de trabalho, era muito valioso. E ela decide derramar isso aos pés de Jesus. Ela podia planejar e falar: olha, então já que eu vou servir Jesus, eu tenho aqui. Mas ela entendeu tanto o que ele fez por ela, que ela não podia se conter, e a adoração dela foi extravagante. Foi uma adoração extravagante, uma adoração que ela queria derramar aquilo que ela tinha de mais valor nos pés do Salvador. Uma mulher de fé. No versículo 50 ela fala assim: mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá-te em paz. Uma outra característica. Uma mulher de coragem. Ela era humilde, mas ao mesmo tempo corajosa de enfrentar todo aquele cenário. Só homens naquela casa, só homens ali. Homens importantes. E essa mulher decide entrar dentro dessa casa. E amados, o pé de Jesus estava para trás, porque estava sujo. Não se podia colocar e sentar com os pés para frente quando o pé não tinha sido ainda lavado. Então Jesus com os pés, não existia cadeira, se sentava no chão, então ele sentou com os pés para trás. E ela chegou por detrás e começou a lavar os pés de Jesus. E a palavra de Deus diz que com as suas lágrimas ela foi lavando. Com o cabelo ela foi secando e ela foi ungindo. No capítulo 8 de Lucas, um versículo aí à frente, a partir do versículo 4, o Senhor continua nos dando dicas e nos ensinando na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor por nós. Ele continua nos ensinando como sermos adoradores de verdade. Ele então narra aqui características e momentos da qual a gente vai ser tentado que a palavra de Deus não faça efeito nas nossas vidas. De que a palavra de Deus não faça com que a gente, em atitude, em prática, demonstre a nossa adoração. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. Outra caíram sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, o sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros, preste atenção, discípulos, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus.
Os demais fala-se por parábolas, para que, vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. E aí ele vai esclarecer. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são as que ouviram, vêm, a seguir o diabo arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são as que ouvindo a palavra recebem com alegria, mas não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. O que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com esperança. Então aqui ele traz 3 características ruins de como não reter aquilo que é valioso, a palavra do Senhor para as nossas vidas. Primeiro ele fala da ação do inimigo. Aqui caiu no versículo 12, aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir, o diabo arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Amados, que o ouvido de vocês estejam abertos para ouvir. O Senhor Jesus está dizendo que muitos vêm, mas sabe o diabinho? Que fala assim, não, isso aí não é para você, isso aí é muito radical, e você vai ter que largar de muita coisa, e vão ficar no teu pé, e é uma vida chata, essa vida dos crentes aí, e você dá ouvidos para isso, para essas vozes, e você então desiste. Quantos vivem isso? 2. Aquele que se alegra, 13. Aqui caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. É aquele que vem e fala, uau, que lindo, meu Deus, que gostoso. Ai, que música boa, porque eu vou na igreja, eu me sinto tão bem. Nossa, é tão lindo o louvor, aquelas músicas me emocionam, eu acho tão bonito. Mas aí, amado, quando vem o desafio, a tentação, não resiste, porque é um relacionamento raso. É um relacionamento só na alma, essa coisa da alegria é só no sentimento, não é uma decisão. Não é uma decisão de entender o custo, porque, sabe, amados, quando Jesus aqui ensinando, e ele diz para o fariseu, olha, e ele ensina falando assim, quem mais recebeu o amor? Ele diz, aquele que foi mais perdoado. Amados, é exatamente isso. Quando a gente consegue entender a dimensão, a profundidade de quem nós somos sem o Senhor, de quem nós somos sem a presença do Espírito Santo nos convencendo, de quão pecadores nós somos, quanto mais nós entendermos, mais a gente vai entender que amor é esse, que graça é essa, que misericórdia é essa. Os fariseus, eles não conseguiam compreender isso, porque eles estavam tão, sabe aquele tipo
de atitude do tipo, eu não roubo, eu não mato, eu não tenho vício, eu não fumo, eu não bebo, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom cidadão. Ela não consegue compreender a necessidade que ela tem em Deus. Sabe por quê, amados? É muito mais do que atitudes, comportamentos. Sabe, essa história, eu vou falar uma coisa para vocês. A pior coisa que um crente pode dizer, eu já disse isso, é quando fala assim, nossa, essa pessoa ela é tão boa, ela é tão maravilhosa, a única coisa que falta para ela é se converter. Falta tudo para ela. Falta tudo para ela. Falta tudo. Não existe essa coisa, ela é crente e nem sabe. Não, ela não sabe, falta tudo para ela. Falta tudo para essa pessoa. A gente precisa entender. O comportamento, é claro, ele é uma evidência. Ele vai evidenciar, não tem como. Mas quando a gente se depara com quem nós somos de verdade, a gente vai encontrar muita ruindade em nós, muito egoísmo em nós. Muita coisa feia, muita coisa errada. Nos detalhes do dia a dia, de como a gente olha para o próximo, de como a gente enxerga as situações, de quanto a gente está sensível. E quanto mais a gente compreender isso, mais do amor dele a gente vai receber. É isso que Jesus está dizendo aqui, olha. Você é aquele que não está conseguindo entender, receber o meu amor. Porque você se acha muito suficiente. Você acha que as tuas obras é que vão te salvar. E aí, uma outra realidade, e essa é tão, tão, tão pertinente. Versículo 14. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram ao decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Eu contei no primeiro culto que eu tenho em casa, a gente tem um pé de caqui lá em casa. E o ano passado, o pé de caqui, ele ficou lotado de caqui. Falei, meu Deus, que coisa linda esse pé carregado de caqui. Eu olhei assim, eram muitos caquis, tudo verdinho, assim, pequenininho. Eu falei, gente, que coisa linda esse pé. Vai dar muito caqui. E passou o tempo e nada daquele caqui crescer, E eu olhei para aquele pé, e aquele pé carregado de caqui, nada do caqui ia crescer e não amadurecia. E de repente os caquis começaram a cair. Começaram a cair. Nem um pássaro, nada, nem os passarinhos queriam saber, porque eles estavam muito pequenininhos, bem verde, bem duro. E de repente aqueles caquis todos caíram. E quando eu assisti aquilo, eu me lembrei dessa passagem. E o Senhor começou a me ministrar sobre essa passagem, dizendo ao meu coração: pensa, passou por um bom processo. Gerou até um fruto. Mas porque no meio do caminho se distraiu, deixou de ter valor. Tem uma palavra em inglês que fala useless. Não tem valor, não serve para nada.
Um fruto verde, duro, pequenininho, não serve para nada. Quantas vezes, é isso que está falando aqui, a pessoa tem um encontro com o Senhor, a pessoa começa a desenvolver, começa a gerar, mas essa vida, as coisas dessa vida, rouba completamente a energia de produzir para o reino, a energia de produzir vida, a energia de produzir, não dá tempo de amadurecer, porque se distrai com as coisas da terra, das riquezas, da vida. Foram sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E não engano, porque aqui ele está falando, se deleitou. Mas os seus frutos não chegam a amadurecer. Não dá fruto. Não dá para dar fruto. Porque a palavra de Deus diz que o nosso tesouro é onde está o nosso coração. Se o nosso coração está nas coisas daqui, nos deleites daqui, nas coisas da terra, a gente vai ter esse tipo de resultado, se deleitar. Mas aqui ele está falando de reino, ele está falando de vida espiritual. E é o que essa mulher entendeu. Ela entendeu, ela simplesmente entendeu e disse: eu não tenho mais o que fazer a partir do momento que eu abri a minha casa para Ele. Não existe outro lugar para eu estar, não existe lugar melhor para eu estar se não for aos pés dEle, derramando aquilo que mais me vale. Aquilo que é mais valioso é aos pés dEle. A que cai na boa terra, versículo 15, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração. Esse reto coração diz um coração que está disposto a ser moldado. Era torto, mas ele está disposto a deixar o Senhor manter em retidão. Um coração reto, um coração disposto. Senhor, eu fazia tudo errado, mas agora eu disponho o meu coração em retidão. Zaqueu, o cobrador de impostos que tem um encontro com Jesus, que recebe na sua casa um pecador, também com uma fama ruim entre todos, ninguém suportava aquele homem, mas ele abre a sua casa, recebe Jesus, a presença de Jesus sacode a vida daquele homem, e ele então ali ele decide endireitar o seu coração, e ele diz assim para Jesus: olha, todos aqueles que um dia eu roubei, que eu enganei, que eu peguei dinheiro a mais como um cobrador de impostos, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus olha para ele e fala assim: a salvação chegou hoje nessa casa. Porque, amados, quando nós nos deparamos com esse Jesus maravilhoso, perfeito, um espelho na nossa frente, um modelo na nossa frente, nos faz enxergar quem nós somos.
quão pecadores nós somos, quão egoístas nós somos, quão egocêntrico nós somos. Não tem como a gente não ajoelhar e dizer: eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua transformação. Eu preciso do Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, do meu egoísmo. Mas Jesus, me ensina. Me ajuda. Eu quero ter um coração reto diante de Ti. Para que amadureça. Para que amadureça. Ele diz assim: olha, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, segura a palavra. Essa palavra é para mim. Tudo que nós temos ouvido, tudo que essa palavra tem declarado, eu vou reter. Não é momentaneamente, não é aqui, não é agora, não. Porque Ele falou daqueles que são momentâneos. Até agora Ele falou só de situações momentâneas. Todos aqui em algum momento se alegraram, gostaram, quiseram. Mas foi momentâneo, não. Ele está dizendo assim: olha, é necessário reter. É necessário absorver. É necessário que a gente ouça a palavra e fale assim: tá, Senhor, entendi. Preciso mudar nisso e eu vou. Eu retenho isso para mim, é para mim. Aquele que retém a palavra diz assim: estes frutificam com perseverança. Eu me lembro que o ano passado, então, quando estava pequenininho, que caiu tudo, e o Senhor começou a me ministrar, eu orei e falei: Senhor, que seja diferente no ano que vem. E eu fiquei esperando quieta. E esse ano, a árvore começou, os pequenininhos começaram a aparecer lá. E eu só na espreita, na expectativa. Senhor. E de repente o pé começou a encher, e o pé começou a encher, a ficar carregado, e ficou carregado igual do outro ano. E eu na expectativa: Senhor, que não caia. E aí foi crescendo. Aí eu olhava assim, chegava de carro, ele fica assim do lado direito, e eu fui vendo que foi mudando da cor. E aquele negócio foi crescendo, e eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E de repente, amados, aquela árvore estava lotada, carregada de caqui, bem vermelho, bem grande. E eu me aproximei e era tanto pássaro que eu fiquei brava com eles. Eu falei: sai daqui, os caquis são meus. E eu lembro que eu e o Bento, eu coloquei um banquinho, foi até patético, eu coloquei um banco e é uma subida, assim, na hora que eu fui puxar, o banco caiu. E eu falei: não vou desistir. Peguei umas madeiras, coloquei, escorei assim para colocar o banco para ela não ir para frente. E eu e o Bento lá, e eu em cima do pé, e ele lá embaixo pegando os caquis. E pensa numa criança que ama caqui. E chegava em casa, a gente entrava, eu cortava, descascava aquele caqui para ele, ele comia. E eu assistindo aquilo, e o Senhor me ministrando, falando: é isso. É para alimentar, é para gerar isso, é para gerar vida. Tem utilidade, é útil. É útil. É assim que é para ser, o processo. Está alimentando os pássaros, está alimentando vocês, está servindo para o seu propósito. Quando a gente se distrai, a gente não serve para o nosso propósito. Mas quando nós estamos arraigados nele, a gente flui no nosso propósito. Que é de gerar alimento, que é de gerar vida para aqueles que estão ao nosso redor. Amém?
Amados, Jesus termina então falando para ela, né? A tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa mulher que entregou tudo que tinha aos pés de Jesus. E o convite para essa noite é que a gente, nessa manhã, desculpa, o convite do Senhor nessa manhã para as nossas vidas é que a gente derrame aos pés dele aquilo que é de mais precioso. É o momento da gente quebrar esse vaso nos pés de Jesus, derramar aquilo que nos vale. Você sabe aquilo que você tem retido, aquilo que você tem tentado negociar, aquilo que você tem tentado, se você de repente tem vivido de uma maneira rasa, o Senhor nos convida hoje a nos aprofundarmos, a adorarmos Ele com tudo que somos, com tudo que temos, nos entregarmos aos pés do Senhor. Eu quero abrir aqui o altar, para que você venha e derrame desse óleo precioso aos pés do Cordeiro. Em nome de Jesus.